Uma grande polêmica foi desenterrada aí, né, no dia de hoje, caiu como uma bomba aí no mundo dos concurseiros. O que a gente conhece como Emenda Constitucional 19 de 1998 foi julgada e considerada constitucional no dia de hoje. E a gente vai entender um pouco mais do que essa emenda constitucional vem trazer para a gente, né? Aqui na tela vocês conseguem, né, identificar, né, que a PEC 19 de 98 é considerada constitucional e os servidores poderão ter regime de trabalho regidos pela CLT. Ou seja, está sendo encarado no mundo dos concursos como o fim da estabilidade. Mas será que é isso mesmo? Quais são as regras, né, que isso vai ter que seguir de agora em diante? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Eu sou o professor Marcos, estamos aqui, né, no canal do Concurseiro Nome, sempre para trazer a melhor informação para você, para que você fique sempre antenado no que está acontecendo no mundo dos concursos. Quero pedir que se esse vídeo, né, vai te servir ou te serviu para alguma coisa, já se inscreva aqui no nosso canal. A gente está quase batendo aqui os 280 mil inscritos, então já se inscreva aqui, compartilhe esse vídeo com os amigos e deixe aqui nos comentários também o que você vai achar sobre esse assunto que tão polêmico aí, que vai gerar no mundo dos concursos, pelo menos nos próximos dias, um grande burburinho, tá? Pessoal, o que acontece, né? No dia de hoje, o STF julgou constitucional uma emenda constitucional de 1998. Isso foi introduzido na época do governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso, né? Foi realizada uma emenda constitucional nessa época que permitia a contratação de servidores públicos não somente pelo caminho estatutário, mas também pelo caminho regido pela CLT. E isso foi implementado até meados de 2007, quando o próprio STF suspendeu essa aplicação em um entendimento liminar, né, por entender que isso talvez poderia ferir ali a Constituição, e isso ficou suspenso de 2007 até no dia de hoje. E no dia de hoje, os ministros de uma reavaliação, seguindo aí o eminente relator, o ministro Gilmar Mendes, votaram pela constitucionalidade dessa emenda de 1998, a emenda 19. E ela trata justamente sobre essa possibilidade. A gente sabe que hoje os servidores são contratados, né? Contratados, empossados mediante concurso público, e quando eles ingressam na carreira pública, via de regra, normalmente, eles ingressam por via estatutária, ou seja, tem um estatuto que vai fazer o regimento ali de toda a vida funcional daquele servidor, de tudo aquilo que ele vai ter direito, de benefício, dever no decorrer da sua vida, é regido por um estatuto, é o Estatuto do Servidor. Então ele tem um regime estatutário, principalmente relacionado à estabilidade. A estabilidade é um dos requisitos ali previstos no Estatuto do Servidor, né? O servidor, depois daquele período de 3 anos, considerado, chamado como estágio probatório, ele adquire uma estabilidade no cargo, e para ser desligado desse cargo, ele vai ter que passar por processo administrativo, diversos procedimentos, claro, né, respeitado o contraditório, a ampla defesa e etc. E a emenda constitucional de 1998, que foi considerada constitucional hoje pelo STF, ela abre um leque de possibilidades para, além do vínculo estatutário, a administração pública direta, indireta, autárquica, fundacional e etc., vai poder fazer essa contratação também desses novos servidores regidos pela CLT, pelo regime geral de previdência e pelas regras da consolidação das leis do trabalho. É importante a gente entender também e primeiramente o que isso implica e no que isso implica, né? Como eu disse, várias pessoas já estão entendendo isso como o fim da estabilidade, como o fim do concurso público, e não é necessariamente isso que a emenda constitucional trata, né? Primeiro, mesmo que o servidor ingresse aí no serviço público regido pela CLT, depois dessa emenda constitucional, ainda vai ser necessário realizar o concurso público. Então, o concurso público continua sendo obrigatório, seja para ingresso como estatutário, seja para ingresso com o regime regido pela consolidação das leis do trabalho. Então, o concurso público não vai acabar. Você pode ficar tranquilo e tranquila que o concurso público vai permanecer existindo. O que pode ter uma mudança é nessas regras de estabilidade. Via de regra, hoje a gente já tem aí as contratações que são regidas
tecnicamente pela CLT, é o que a gente entende hoje como as empresas terceirizadas que prestam serviço em diversos órgãos públicos, claro, respeitando aqueles quesitos de atividades fins que não podem ser terceirizadas, enfim, mas nós já temos vários prestadores de serviços, né, em órgãos públicos que são terceirizados, né, são contratados da empresa terceirizada e eles prestam serviço aos órgãos públicos, mas os servidores mesmo são regidos pela CLT, eles não são estatutários, não tem ali aquele vínculo, aquela estabilidade. Eles prestam serviço naquele órgão, mas, por exemplo, se o contrato entre o órgão e aquela empresa terceirizada se encerrar, aqueles servidores ou vão ser remanejados se tiverem vagas ou vão ser desligados da empresa. A princípio, a gente não espera, né, que essa nova modalidade, que essa permissão, essa permissibilidade que a gente fala, que essa emenda trouxe, leve por esse caminho, ou seja, do fim da estabilidade. Há, claro, uma tendência de que os novos concursos venham, né, com essa permissão, já que isso é constitucional, de se alterar o regime, né, até como forma, talvez, né, aqui pensando por um outro lado, de fortalecer a Previdência, que a gente sabe que é um local onde se tem um rombo muito grande aí de dinheiro mesmo, de custeio, né? Custear a Previdência no Brasil hoje é muito difícil, então talvez para se tirar desse regime estatutário, dessa Previdência privada, da Previdência privada, não, perdão, né? Desse regime próprio ali de Previdência, tem se feito, né? Os órgãos vão preferir ou privilegiar essa contratação via concurso público por meio né, de servidores regidos pela CLT. Isso são suposições, né? A emenda constitucional foi aprovada hoje, a gente tem que entender como ela vai regulamentar na prática, né? Levar o austero de que é o fim da estabilidade no serviço público, de que isso representa, enfim, né, essa perda de direitos e etc., a gente não pode levar esse fio. Primeiro, a gente tem que entender que quem já é concursado possui direito adquirido. Então, se já ingressou, se já tem estabilidade, ou se já ingressou na modalidade estatutária, está cumprindo estágio probatório, ele não tem nenhuma alteração. Isso são para novos certames que acontecerão a partir de hoje, que foi considerado constitucional, até, né, os meandros aí de quando isso mudar, porque a gente sabe que foi implementado em 98, foi suspenso em 2007, então teve uma aplicação nesse tempo, foi suspenso em 2007 e agora volta a ser aplicado. E a gente sabe também que nesse período aconteceu o concurso público e a gente tem gente que é estatutário e é estável também desse período em que talvez a emenda foi ou fosse, né, aplicada aí nesse período entre 98 da sua proposição até 2007, quando o STF suspendeu aí essa emenda. Causa no mundo dos concursos uma certa euforia porque é novo, mas eu acho que a gente precisa esperar um pouco, entender o que essa emenda constitucional vai realmente significar na vida funcional de quem pretende ingressar em órgãos públicos por meio aí do concurso público, para que aí sim a gente possa tomar consciência literalmente do que realmente vai dizer isso, né? Vantagens, talvez, né? Não sei, aqui a gente está falando de suposição, mas talvez vantagens dos servidores contratados pelo regime, né, da consolidação das leis do trabalho, seguro-desemprego, se vai poder ter esse seguro-desemprego, fundo de garantia, são coisas que estão dentro da CLT que hoje o servidor estatutário não possui e que com o advento dessa emenda possa ser alguma novidade aí que vai ser implantada. Pode também representar o fim da estabilidade? Pode, mas acho prematuro já afirmar que é o fim da estabilidade e que isso vai acabar, que a estabilidade no serviço público acabou, até porque o órgão pode optar por fazer pela via estatutária ou pela via regido pela consolidação das leis do trabalho. Então acho que a gente precisa entender tudo isso, né, o que a gente trouxe aqui no vídeo de hoje, entender a emenda constitucional, voltar a estudá-la, né, porque era uma emenda que teoricamente estava em desuso, né, 2007, onde está 2007, né, mais de 15 anos depois, isso volta aí a julgamento, volta
a causar aí um certo temor no mundo dos concursos, mas acho que a gente precisa ir com calma, estudar direitinho, verificar essas questões. Muitos pontos que eu coloquei aqui que talvez, né, não tinha conhecimento, por exemplo, que isso vai se aplicar somente aos novos certames, então quem já é concursado não vai perder direito nenhum. Então é importante entender primeiro essa conjuntura para que a gente possa, aí sim, depois de entender, ver quais são os procedimentos que a gente vai tomar, claro, sempre pensando no bem social, porque o serviço público tem que pensar na sociedade, beleza? Mas quero ouvir o que, que vocês acham dessa emenda constitucional, o que, que vocês acham dessa nova implementação, dessa nova modalidade. Deixe seu comentário aqui embaixo que a gente vai trocando uma ideia aqui na medida do possível, beleza? No vídeo de hoje era somente isso, até o próximo e tchau.